Ivan, então, toma Catarine pelas mãos e a leva até perto do pomar da fazenda, onde tem um balanço lindo, largo, onde os dois se sentam e ficam ali conversando, namorando, e nem perceberam que as horas passaram. Já estava ficando tarde. Ivan confessa que sempre a achou linda e que seria uma perfeita esposa. Porém, como seu irmão havia se aproximado primeiro dela, por respeito a ele, não tinha certeza sobre o que fazer, e completou dizendo que a festa fora a ideia mais brilhante que ele havia tido em toda a sua vida, pois fora assim possível esclarecer que estava enganado quanto à proximidade de Catarina e Caio. A noitinha caía e todos estavam à mesa, quando um silêncio tomou conta de todos. Caio olhava para sua mãe, que por sua vez olhava para o Sr. Carlos, e ele, por fim, olha para Ivan e pergunta se ele teria algo a dizer a eles. Ivan, com um sorriso maroto, olha para Catarine como se dissesse: posso. Catarine, muito envergonhada, pergunta se pode deixar esta conversa para depois. Ivan se levanta e, com carinho, dá a volta na mesa, chega até Catarine e, segurando-a pelas mãos, pede que ela se levante da cadeira, cheio de gentilezas. Sentindo o carinho e segurança que Ivan transmitia, ela sentiu-se à vontade e segura para fazer junto com Ivan o comunicado. Pasmem, ninguém ficou surpreso. Mais um curto silêncio e todos sorrindo muito e se abraçando, dizendo em voz alta que um casamento estava à vista. Todos eram só alegria. Catarine, depois de abraçar todos, ela se volta à mesa para retirar a prataria e é segurada pelos braços por Ivan, o qual diz à sua mãe em seguida que contratasse urgente uma nova ajudante. Enquanto isso, todos iriam dividir as tarefas da casa e todos concordaram. Começam então os preparativos para o casamento, que seria em pouco mais de 3 meses. Sr. Carlos ordena que separe seus 2 maiores bois da fazenda para fazer o churrasco. Será, segundo ele, um casamento que durará um fim de semana inteiro para os convidados. Tudo era só festa e alegria na fazenda. Enquanto isso, Ivan e Catarine passeavam pelas fazendas vizinhas, convidando a todos para seu casamento, e todos contentes e felizes por eles estavam. Caio também fazia muito gosto daquele casamento, pois nutria um sentimento muito nobre e afetuoso por Catarine, e um respeito muito grande por seu irmão. O dia do casamento estava chegando, e seu Carlos reuniu todos na sala de jantar para comunicar que faria a partilha dos bens. Ivan ficaria com a fazenda mais do norte, que era maior em alqueires. Caio ficaria com a do sul, que era menor, porém possuía mais cabeças de gados e plantações. Dona Isabel e o Sr. Carlos ficariam com aquela fazenda, que viram os filhos nascerem e crescerem, e assim todos estavam de acordo e felizes. Quando chegou o dia do casamento, todos não cabiam de felicidades. Assim estavam os pais de Catarine, os pais de Ivan e os dois, o casalzinho mais perfeito da época. Nada podia dar errado. Era um conto de fadas da vida real acontecendo. Catarine foi ter seu dia de noiva na cidade e Ivan sua despedida de solteiro à tarde com os amigos da faculdade. A festa começa e todos comparecem em peso, e os presentes, um por um, vinham abraçá-los. Quando chega a meia-noite, os noivos se despedem dos amigos, familiares e da festa e partem em lua de mel.
Foram para Paris e lá ficaram por maravilhosos e eternos 15 dias. Quando voltaram, Dona Isabel pediu que ficassem ali com ela por um tempo, até que se organizasse a casa da fazenda para onde eles se mudariam. Passou-se mais 15 dias e Catarine se vê enjoada e sem disposição. Dona Isabel anuncia então que estaria gravidinha, mas mais felicidades a caminho. Por essa razão, eles ficariam por mais tempo ali. Seria melhor assim. Até que nasceu o pequeno e desejado Pablo, que foi dado em batismo ao irmão Caio, que ficou imensamente feliz. Todos não se cabiam de tanta felicidade. Ivan beijava tanto Catarine no momento do parto que ela nem sentiu quando Pablito veio ao mundo. E assim os meses se passavam, e Ivan se dividindo entre a atenção para com a sua família e ajudando seu pai na administração da fazenda. Nem percebeu que chegara o primeiro aninho de Pablito. Foi uma festa e tanto para o pequeno anjinho daquela casa. E no mesmo dia, Catarine anuncia que esperava outro bebê. Imagina a cara dos convidados e de toda a família principalmente. A primeira reação foi rirem bastante e depois confirmar qual seria o sexo desta vez. Desta vez, a gravidez estava um pouco complicada, porém Catarine estava muito feliz por já saber que seria uma menina. Foi quando a mãe de Catarine teve a ideia e perguntou para Catarine e seus novos familiares se aceitariam a ideia que tivera. Todos estavam ansiosos pela ideia. Foi quando Dona Kate, ao lado do Sr. Joe, disse que seria muito bom para Catarine se tivesse a ajuda da irmã Tati. Só restava saber se a mesma aceitaria viver na fazenda por um tempo. Uma coisa era ir no casamento e voltar no dia seguinte, outra era permanecer por um tempo indeterminado na fazenda. Então, convidaram Tati para um almoço em família e lhe fizeram o convite. A filha mais nova de Dona Kate não estava muito contente com o convite, mas vendo sua irmã necessitada de ajuda, resolveu então ficar. Pediu um tempo para resolver alguns assuntos pendentes na cidade e voltaria em breve. Assim foi feito e Tati passou a viver com a irmã e seu cunhado Ivan e passava muito tempo brincando com o pequeno Pablito. E às vezes Ivan observava os dois brincando. Ele dizia para sua esposa Catarine que era bonito de se ver os dois juntos brincando, tia e sobrinho. Catarine também concordava. Os meses iam se passando e a barriga de Catarine crescendo. Em um determinado momento, Ivan convoca toda a família para uma reunião, onde diz a todos que decidira viver na cidade. Mas não era aquela cidade ali vizinha, era uma outra que ficava a 6 horas de viagem de ônibus dali. Comunicou que seria melhor até mesmo para as crianças, pois teriam acesso a escolas melhores, entre outras coisas. Mas para isso teria que vender a fazenda, que na época valia um bom dinheiro. E seu pai, muito conhecido na região, não demorou para conseguir um comprador. Chegou o dia da partida e todos estavam muito tristes. Dona Isabel ainda argumentou se não seria melhor esperar a bebezinha nascer primeiro. Mas Ivan a confortou, dizendo que estaria sempre ao seu lado e nada iria lhe acontecer. E Catarine estava muito tranquila, pois sua irmã, tão atenciosa e carinhosa com todos, estava junto. Assim partiram os 4, Ivan, Catarine, Tati e o pequeno Pablo. A viagem foi longa, muito difícil e cansativa para Catarine e seu pequeno Pablo. Depois de 6 exaustivas horas, chegaram à rodoviária da cidade, onde pretendiam passar num hotel a primeira noite e no dia seguinte procurar uma casa para comprar.
Todo o dinheiro estava numa mala à parte. As coisas de Catarina e Pablo estavam numa mala, e assim cada um com sua mala de roupas e pertences pessoais. Tati avisa que, se não fossem precisar dela naquele momento, ela iria ao banheiro trocar de roupas e retocar a maquiagem, pois era muito vaidosa. Catarine estava tão cansada que preferira aguardar que Ivan tomasse todas as providências necessárias para ir direto para o hotel. Ali ficou sentada com seu pequeno Pablo. Catarine já sentia muito o peso da viagem. Ivan então sai para resolver as coisas e chamar um táxi. Catarine diz que vai aguardar ali mesmo, pois não tem condições de mais nada, a não ser ir para o hotel, tomar um bom banho e comer algo melhor que lanche. Seu pequeno Pablo adormece em seu colo. Já é quase meio-dia. Eles saíram muito cedo da fazenda. Quando desperta, o pequeno Pablo quer comer. E é aí que Catarine percebe que já faz algum tempo que Ivan saiu e ainda não voltou. Ela então abre uma das malas para pegar um pacote de biscoitos que ali estava, quando se depara com o inacreditável. Catarine pega aquele bilhete nas mãos e, chorando copiosamente, mal consegue ler e trêmula, pois não estava em condições de passar por nenhum tipo de emoção forte, mas leu o bilhete, que dizia assim: perdoa-me, se você puder, mas sua irmã me convenceu de que seríamos muito mais felizes, eu e ela, sozinhos. O dinheiro da passagem de volta está aí na mala. Perdão. Ivan. Catarine mal podia caminhar. Fui até o guichê e comprou a passagem de volta para a fazenda. Foram mais 6 eternas horas de viagem. Quando chegou, mal podia se sustentar nas pernas, e seu pequeno Pablo lhe pedia colo. Catarine chorava sem parar, e não suportando mais o peso de sua barriga e o pedido incansável do pequeno, resolve se sentar na beira da estrada para respirar um pouco. O pequeno garotinho não estava entendendo nada, mas queria colo e estava com fome. Catarine sentou-se sobre a mala e o pegou no colo. Já era noite e um carro clareou os dois, e um senhor, com muita compaixão, ao ver a situação, perguntou se podia ajudá-la. Foi quando de longe também alguém observava aquela cena, porém não podia imaginar sequer de que se tratava de Catarine. Caio sai de sua casa na intenção de fazer uma boa ação, independente de quem fora. Quando se aproxima e vê Catarine naquele estado, sem condições de falar, ele fica em choque e, desesperado, pede ajuda ao senhor do carro para levá-los até a casa grande de sua fazenda, e assim foi feito. Ele agradece imensamente ao senhor, que se despede e deseja tudo de bom para eles, e desejando também que Deus o abençoasse. Não ficou para saber o que acontecera com ela. Como um anjo chegou e partiu sem ninguém saber quem era. Catarine ainda se recorda que aquele senhor apareceu do nada e a ajudou, como com seu menino, no momento que estaria quase desfalecida. A carta é apresentada para toda a família, que ficam indignados. Os pais de Catarine foram chamados, e todos juntos no quarto onde ela descansava, e agora já recuperada parcialmente do que acontecera, ela começa a falar, começando pelo senhor que a amparou, dando água para o pequeno Pablo e um lanche,
fazendo com que ele se acalmasse, e depois atendeu a ela, também dando-lhe suprimentos e pedindo calma, que tudo iria acabar bem. Em seguida, ela mostrou-lhes o bilhete. A mãe de Ivan não acreditava no que estava lendo. Por sua vez, a mãe de Tati, Catarine, também não. Ambas disseram: malditos sejam pelo que fizeram com você. Caio chorava na sala, de soluçar. Seus pais se aproximaram e lhe pediram calma, que agora ela estaria segura e nada mais de ruim iria lhe acontecer. Caio olha fixamente para seus pais e lhe pede muita atenção, dizendo que, independente do que acontecera, ele sempre foi apaixonado por Catarine, mas deixou o caminho livre para seu irmão, pois percebera que era dele que Catarine gostava, e por amar tanto, a deixou livre para fazer a sua escolha, e abençoou seu casamento. E complementa: não era para ser ele, era para ser eu o marido dela. E ainda diante de seus pais, ele fala que abriu mão de seu grande amor, só para vê-la feliz. Sr. Carlos e Dona Isabel ficaram perplexos diante da confissão de Caio, que falava sobre o assunto em prantos. Ambos decidem chamar os pais de Catarine e falam da confissão do filho Caio. E complementam, dizendo que precisavam fazer alguma coisa pelos dois, mas ninguém sabia por onde começar. Foi quando Catarine chama por Caio no quarto, e seus pais, mais que rapidamente, vão chamá-lo na sala. Caio vai até o banheiro, lava bem o rosto e segue em direção ao quarto. E seus pais, junto com os pais de Catarine, ficam ali na sala, na torcida imensa. Catarine agradece pela ajuda e pede perdão. Caio não estava entendendo nada, mas segurando suas mãos, pergunta por que ela estaria lhe pedindo perdão. Catarine, com os olhos cheios de lágrimas, diz a Caio que sempre soube que ele tinha um carinho mais que especial por ela, mas não era correspondido, porque seu irmão era muito mais extrovertido e atraente pelo seu carisma, e não queria neste momento que ele agisse pela emoção. Ela iria embora tão logo ganhasse a bebê e estivesse em condições. Caio então se levanta e, olhando nos olhos negros de Catarine, diz a ela que será feita a sua vontade. Se no passado ele abriu mão de seu amor pela felicidade dela, agora não seria diferente, e sai do quarto, com os olhos cheios de lágrimas, e vai direto para seu quarto e começa a arrumar uma mala. Sua mãe chega e pergunta o que estaria acontecendo. E Caio, com poucas palavras, diz que não quer ver mais o sofrimento de Catarine e diz que vai embora da fazenda. Sua mãe implora para que não faça isso, pelo amor que ele tem por ela, que fique. Tudo vai acabar bem, ela promete a ele. Ele diz então que vai só esperar ela se recuperar e depois vai partir. Passaram-se os dias e Catarine já estava mais disposta a cada dia. Caminhava pela fazenda, pela manhã, todos os dias. Caio somente a observava de longe, como sempre fizera, e sonhava com aquela princesa que seu irmão não deu o devido valor, e agora ele pode não ter a chance de provar a ela que ele é seu verdadeiro amor, ou pelo menos poderá ser. E no balanço do pomar, Catarine ficava a pensar nos seus momentos de felicidade com Ivan, e ainda chorava, pensando onde estaria e como estaria. Em um momento, ela olhou adiante, enxugou as lágrimas e, em frente ao lago, viu Caio, que alimentava os pássaros, como seu pai fazia. E um pássaro pousou no ombro de Caio, e Catarine agora observava, pois eram pássaros selvagens. E o mesmo
sai do ombro de Caio e voa em sentido de Catarine e pousa em seu braço. Ela o acaricia e Caio estava a ver toda a cena. O pássaro vai embora e Catarine pede por gentileza que Caio se aproxime e ele atenciosamente atende o seu pedido. Ela pediu que ele, por gentileza, a ajudasse a sair do balanço e ele a ajudou. Perguntou se ela precisava de mais alguma ajuda, pois já estava esfriando e ela não estava agasalhada. Caio sempre tinha por hábito uma blusa de malha sobre os ombros. Era um estilo dele. Ele iria tirar a blusa quando Catarine disse que precisava chegar em casa logo, e ele nem quis saber por quê. Pediu licença e a pegou nos braços, levando-a o mais rápido que podia. Quando chegou, pediu que preparasse uma cama para ela e chamassem um médico, pois ela não estaria passando bem. O médico chegou e pediu calma a todos, pois a bebê iria nascer. Caio estava muito nervoso com a situação. O médico então pede ajuda e diz que prefere a ajuda do pai, que nesses casos é muito bem-vinda. Caio e seus pais se olham e nada dizem. O médico então pergunta para Catarine se estaria acontecendo alguma coisa que ele não sabia, pois não queria ser indiscreto. Catarine então diz ao médico que seu marido é muito tímido, por isso talvez não consiga ficar presente no parto. Caio a ouve falar ao médico e se aproxima, perguntando se ela se sentiria melhor com ele do lado. E ao nascer a pequena, eles dão o nome de Victoria, pois Catarine pergunta a Caio o que ele acha do nome e, emocionado, ele diz que é lindo e tem tudo a ver com o que elas viveram. Catarine teve um parto difícil e teve que ficar em repouso por mais tempo, e Caio e sua mãe revezavam junto com a mãe de Catarine os cuidados com as crianças. Se passaram e Catarine já estava bem melhor. E mesmo assim, Caio estava inseguro da promessa de Catarine de ir embora. Quando todos estavam jantando, as crianças estavam dormindo, Catarine pede licença para comunicar algo. Caio, num ato de desespero, se levanta e pede pelo amor de Deus, não faça isso. Não repita isso. Que ele não aguentava mais tanto sofrimento. Ele já havia perdido uma vez e não suportaria perdê-la de novo. Catarine então pergunta a ele se ela poderia fazer o comunicado dela agora. Pedindo desculpas, ele dá a permissão. Ela agradece imensamente aos pais dele todo o amor e carinho que dedicaram a ela por todos aqueles anos, que sempre se sentira como uma filha. Mas se apaixonou pelo irmão errado e gostaria de reparar este erro, se os pais de Caio dariam a ela a oportunidade de fazer seu filho Caio feliz, pois ele conseguira em pouco tempo provar que ela estava errada, que os ventos diziam que era ele, sempre fora ele, pois a cegueira da paixão não permitiu ela enxergar, e lamentava por seu irmão ter sido um fraco. E tudo o que aconteceu foi um aprendizado e amadurecimento para todos. Caio, com os olhos cheios de lágrimas, agora de felicidade, abraça Catarine e diz que será o melhor marido do mundo e o melhor pai que os sobrinhos poderiam ter, e completa dizendo que chega de sofrimento. Catarine, dirigindo a palavra a Caio agora, diz que o passarinho daquele dia tinha lhe dito de uma forma angelical que ela não poderia perder ele. Passaram-se mais 2 anos e eles tiveram mais um filho juntos. Eles foram morar na fazenda que seu pai havia lhe dado. Era uma felicidade sem tamanho e muitas provas de amor todos os dias. Dos dois, muita sintonia e harmonia. Caio dizia sempre a ela: precisava maltratar tanto? E depois sorria e abraçava como se fossem eternos namorados. Querem saber de Ivan e Tati? Pois bem,
Em uma viagem que Caio fez para vender seus gados, ele deparou com seu irmão Ivan. Estava na rua, vestido como mendigo e pedindo trocados, e Caio não teve coragem de parar para falar com ele. Perguntou para um comerciante dali, que confirmou que era um rapaz bonito e se vestia muito bem por um tempo. Depois, não se sabe o que aconteceu, que a mulher dele foi embora e hoje trabalhava como doméstica porque não tem onde morar, morando na casa dos patrões, e ele ficou ali. Segundo o comerciante, ele vive dizendo que sua família é de fazendeiros, porém ninguém acredita, pois é um mendigo, e isso pode ser efeito de álcool. Ivan, com certeza, se sentia culpado e arrependido do que fizera com Catarine, seu filho e sua vida, mas agora já era tarde. Caio fala para sua mãe, que diz que ele está colhendo o que plantou. Caio também conversa com a mãe de Catarine, que fica indiferente. Depois, como não tem segredos com sua mulher, ele fala para Catarine o que viu. Ela lamenta muito, mas hoje em dia não faz mais diferença saber como ele está. Porém, deseja que ele pague tudo o que a fez passar e depois se recupere e tenha ainda a oportunidade de ser um grande homem para uma mulher de verdade. Falavam de Ivan. Catarine e Caio era só felicidade. Sempre nos fins de tarde iam para as margens do lago de sua fazenda e ali ficavam até o sol se pôr, enquanto suas crianças brincavam pelo campo também. Era algo de outras vidas. Pablo e Victoria eram felizes na fazenda nova, junto de seus pais, Catarine e Caio. E assim ficou a vida de Catarine e Caio: assistir ao pôr do sol e namorar muito. E o pequeno Pablo e a pequena Victoria eram só alegria com a chegada da irmãzinha, a linda e meiga Luna. Como disse, Caio e Catarine tiveram uma filha linda chamada Luana. Era o xodó da família. E Ivan estaria meses depois numa clínica se recuperando, paga pelo seu irmão, sem o conhecimento dele. Segundo informações, ele já estaria bem recuperado. Todos queriam seu bem. Já de Tati, ninguém teve mais informações. Provavelmente, por aí, aplicando o seu golpe. Quantos Ivans e Tatis existem em nosso planeta? Essa história poderia ter um final não muito feliz. Porém, hoje em dia é possível, com força de vontade, você mudar sua vida e não insistir com quem não está te fazendo feliz. Na Terra, terá sempre, em algum lugar, alguém que te fará bem. Acredite e busque. Infelizmente, nosso planeta não é de felicidade plena. Estamos muito longe disso, mas encaminhando para tal. Por isso, temos que viver os momentos de alegrias e felicidades, pois serão apenas momentos. Dar valor a quem está a seu lado e te proporciona momentos agradáveis. Não procure por felicidade plena em tudo neste planeta. Não vai encontrar. Valorize suas conquistas. Você pode não ter tudo o que ama, mas ame tudo o que tenhas conquistado. Se de alguma forma esta história te agradou, compartilhe, se inscreva no canal e verá também histórias infantis inéditas criadas por mim e sempre com um final emocionante e uma reflexão.